Você já aprendeu para que serve o Bitcoin, já fez todo esse processo de aprendizado, viu vários vídeos aqui do canal do Block Trends, aproveitou as promoções da Bybit para começar a comprar Bitcoin, começou a investir em Bitcoin, sacou para uma carteira fria, mas aí de repente perdeu a sua hardware wallet. Bom, e agora? O que pode ser feito? Que tipo de a contramedida pode ser tomada aqui para a recuperação dos seus fundos? E o pior disso, será que de fato você perdeu todos os seus bitcoins? Bom, é justamente sobre isso que eu queria discutir no vídeo de hoje, tá? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, em relação àquilo que é uma das questões mais complexas no que diz respeito à segurança dos fundos quando você está investindo em criptoativos, que é justamente a parte da autocustódia. Existem diversas coisas, diversos métodos, diversas questões de vulnerabilidade que podem fazer com que seja suscetível que tanto hackers, que ladrões ou coisas assim do gênero acabem roubando seus fundos, e isso pode fazer você perder boa parte do seu capital, principalmente se você já está alocando capital no Bitcoin para o longo prazo, pensando numa poupança, e obviamente perder a sua poupança seria algo completamente ruim para você. Por isso, a gente vai tentar entender aqui o que acontece caso você perca a sua hardware wallet. E, obviamente, a gente vai passar por todos esses conceitos e explicar um pouco mais sobre como isso funciona, tá? Mas antes disso, aproveita para se inscrever aqui no canal do Block Trends, deixa o seu like caso você ache esse conteúdo interessante. E, além do mais, essa é uma dúvida que a gente recebeu de um dos nossos inscritos lá no nosso grupo fechado do Block Trends. E se você tiver outras dúvidas, outros comentários em relação àquilo que a gente pode estar trazendo aqui para responder as suas dúvidas ou questionamentos que você tem, deixa aqui nos comentários embaixo que a gente vai estar lendo e respondendo aí. Caso seja algo simples, a gente responde nos comentários mesmo. Caso seja algo complexo, como isso que a gente vai abordar nesse vídeo, a gente traz em vídeos educacionais e assim fica mais simples, tá? Além do mais, se você quiser começar a fazer a sua autocustódia de Bitcoin, eu recomendo fortemente que você participe da nossa imersão do Bitcoin, que vai acontecer no dia 26 desse mês. É uma imersão voltada para a análise de preço do Bitcoin, onde a gente vai trazer 5 métricas para precificar o Bitcoin no médio e no longo prazo. E além do mais, dentro dessa imersão, que vai ser completamente gratuita, você ainda vai receber um relatório, e aqui eu já deixo um spoiler para vocês, que caso você tenha interesse em obter uma hardware wallet e quer começar a fazer a sua autocustódia do seu Bitcoin, dos seus criptoativos, participe dessa imersão, que lá dentro a gente vai estar lançando uma promoção bem boa para você, tá? E, obviamente, se você quiser começar a comprar Bitcoin, aproveite para utilizar a Bybit, porque lá tem vários prêmios e bônus que você pode ir recebendo ao longo do tempo, tá bom? Tudo isso vai estar aqui nos links da descrição, e no comentário fixado também vai ter o link da imersão Bitcoin. Mas sem mais delongas, esse é um vídeo um pouco mais... obviamente, é um vídeo de sexta-feira, é um vídeo educacional, mas aqui eu queria fazer mais no formato de bate-papo com vocês, porque eu acho que isso é como se fosse uma conversa de amigo para amigo, porque, obviamente, por mais que a gente ensine a parte técnica, muitas pessoas acabam caindo nas partes mais fundamentais. E aqui eu tô falando de ignorar algumas medidas de segurança que são cruciais na hora que você está investindo em Bitcoin. Por exemplo, se você não conseguiu entender ainda qual é a diferença de uma carteira para uma seed phrase, você vai eventualmente deixar essa seed phrase de modo pouco seguro. E eu tô falando isso porque, primeiro, a gente precisa entender que carteiras de Bitcoin, elas são chamadas de carteiras, possuem esses nomes, para ser uma forma mais simples de explicar para pessoas que não são desse meio da criptografia, que não conhecem sobre essa questão de chaves públicas e chaves privadas, uma forma deles entenderem que ali você vai poder guardar os seus ativos. Entretanto, isso não é propriamente uma verdade técnica, tá? As carteiras de Bitcoin, como a gente conhece, tanto as carteiras frias, que são chamadas de hardware wallets, quanto as carteiras quentes, que são chamadas de software wallets, elas são apenas dispositivos que vão guardar aí as suas chaves privadas, tá? E as suas chaves privadas é de fato aquilo que a gente chama de seed phrase, ou frase semente. Ela possui esse nome de ser chave semente justamente porque é dela que nasce toda uma árvore de endereços, de códigos, e isso daí, obviamente, tudo deriva da sua chave privada. Hoje nós temos uma forma de transformar essas chaves privadas em palavras, tá? Essas basicamente 12 ou 24 palavras, e é daí que surge a sua seed phrase.
Isso daqui não significa que isso é uma senha para acessar a sua carteira e que o seu Bitcoin vai estar dentro da sua carteira. Não é assim que funciona. O que funciona, na verdade, é que a sua seed phrase é o seu Bitcoin. E a carteira, ela corretamente deveria ser chamada de chaveiro, porque de fato ela só possui as suas chaves privadas lá dentro. Ou seja, ela é basicamente um software que vai estar guardando as suas chaves privadas, e o seu Bitcoin, ele nunca vai sair da rede Bitcoin. A rede Bitcoin, caso você não saiba, é um sistema fechado, ela só funciona lá dentro da própria rede, tá? Então, a sua seed phrase é basicamente um caminho para acessar esse Bitcoin que está em um determinado local da rede Bitcoin. Então, a seed phrase é basicamente aquilo que vai derivar a sua posse do seu Bitcoin. E por que eu estou falando sobre seed phrase aqui quando antes eu estava falando sobre hardware wallets? Porque é justamente esse um dos principais pontos caso você venha a perder a sua carteira de hardware, né? Então, seu dispositivo que você comprou aí, existem vários no mercado. Eu vou até falar sobre alguns deles aqui no vídeo, tá? Mas, basicamente, se você perdeu esse dispositivo ou se você eventualmente foi roubado, alguém pegou esse seu dispositivo aí, a verdade é que você não perdeu os seus fundos, tá? De fato, você não perdeu. Entretanto, isso tudo vai depender do como você guardou a seed phrase. Então, nós temos duas coisas. Nós temos, de um lado, nós temos o dispositivo mesmo, que é a carteira, e no outro lado, nós temos, basicamente, a seed phrase, que é o caminho para o seu Bitcoin. A primeira dica que eu já vou dar aqui para você evitar que essa construção de segurança se comprometa é colocar os dois no mesmo local. A primeira coisa que você deve entender é que no momento que você vai estar fazendo a sua carteira, você colocou o seu Bitcoin. Inclusive, nós temos vários vídeos aqui no canal falando sobre carteiras de Bitcoin, explicando como é que funciona a autocustódia, tudo isso dentro da nossa playlist educacional, tá? É por isso que nesse vídeo eu estou avançando um pouco mais e já assumindo que você sabe o que é uma carteira de Bitcoin, que você já fez uma transação para uma carteira, tá? Então, obviamente, quando você vai estar na sua carteira fria, aquele dispositivo de hardware, ou seja, aquele dispositivo físico, ele precisa ser guardado em segurança. Mas se em determinado momento alguém pegou ou você esqueceu em algum local, não fique preocupado, porque você pode recuperar todo o seu saldo. Basta você ter a sua chave privada, que é justamente aquelas 12 ou 24 palavras que são as chaves de recuperação para os seus bitcoins. Isso daí, todas as carteiras que existem no mercado fazem exatamente a mesma coisa. No início da configuração da carteira, você vai ter acesso a essas 12 ou essas 24 palavras e a partir disso você vai poder fazer a recuperação dos seus fundos. É por isso que é muito importante que você anote essas 12 ou 24 palavras num dispositivo ou num papel ou em algum local que não esteja conectado à internet e principalmente que esteja seguro de algum tipo de furto ou de você perder ou de se esquecer em algum local. Então, o ideal é manter a sua carteira, que é aquele dispositivo físico mesmo de guardar as chaves privadas, num local diferente de onde você tem anotado as suas chaves privadas, que é a sua seed phrase. E a partir do momento que, caso você venha a perder isso, você vai pegar a sua seed phrase, pegar aquelas 12 ou 24 palavras e vai colocar imediatamente em outro dispositivo ou em outro software que seja outra carteira, tá? Então, basicamente, se você mantém as suas 12 palavras ou 24 palavras, você não perdeu acesso aos seus fundos. Entretanto, a gente precisa ter atenção aqui a alguns pontos. A primeira coisa é, você deve fazer a recuperação o mais rápido possível. Tá? Assim que você notar que a sua carteira foi comprometida, que o seu dispositivo físico, a sua hardware wallet, a sua Trezor, a sua Ledger, a sua Cold Card ou qualquer uma dessas for perdida, for pega mesmo de fato por outra pessoa, você deve fazer a recuperação imediatamente em outro dispositivo ou em outra carteira. Isso porque isso leva ao segundo ponto. As carteiras, por mais... aqui eu estou falando dos dispositivos físicos mesmo, tá? As carteiras de hardware. Por mais que elas sejam de fato seguras e possuem diversos tipos de elementos de segurança dentro da sua construção como hardware, elas não estão suscetíveis 100% a desvios ou vulnerabilidades, tá? Isso já aconteceu em momentos anteriores, como por exemplo, lá em 2019, a Ledger Nano S teve encontrado uma vulnerabilidade dentro do dispositivo da carteira e ela pôde ser comprometida. Nós já tivemos também em 2019 a extração
recuperação da seed phrase da Trezor One e da Trezor Model T, tá? E justamente essas duas carteiras da Trezor também já tiveram vulnerabilidades exploradas e tiveram as suas seed phrase, ou seja, as suas chaves privadas removidas daquele dispositivo. E a gente já viu isso acontecendo também com a KeepKey, a BitFi também já teve elementos de vulnerabilidade similares, inclusive também a gente teve uma vulnerabilidade física na Coldcard em 2020, tá? Todas essas vulnerabilidades que eu estou citando aqui para você já foram corrigidas, entretanto, se elas ocorreram uma vez e se existe a possibilidade de ocorrer, então você deve prestar atenção em relação a isso. É por isso que, caso a sua carteira de hardware for pega por algum indivíduo que não seja da sua autorização, a primeira coisa que você deve fazer é pegar nas suas 12 ou 24 palavras e ir fazer a recuperação em outro dispositivo, tá? Quanto mais rápido você fizer isso, mais você reduz a probabilidade desse indivíduo malicioso conseguir entrar ou conseguir descobrir alguma vulnerabilidade nessas carteiras de hardware. A outra coisa que a gente precisa ter em mente aqui é justamente que, por mais que essas carteiras possam ser seguras, a gente sempre precisa prestar atenção no elemento de segurança humano. E aqui a gente passa justamente para a gestão dessas 12 e 24 palavras. Se você vê em algum site aleatório ou receber algum e-mail que lhe peça para digitar as suas 12 ou 24 palavras, isso é muito provavelmente uma fraude de fato, porque geralmente essas fraudes elas estão focadas em phishing, que é montar aqui uma página ou montar um e-mail muito similar àquilo que seria um e-mail real de uma empresa, mas isso é um roubo, isso é uma forma de fazer engenharia social e acabar levando os seus fundos, tá? Então, você não precisa se preocupar muito caso a sua carteira fria, a sua hardware wallet seja roubada, mas você precisa se preocupar muito caso as suas 12 ou 24 palavras for roubada, tá? Por quê? E aqui é onde a gente entra no ponto mais crítico dessa situação. Se a sua hardware wallet for roubada, mas você ainda tiver as suas chaves privadas, você está ok, você pode fazer a recuperação em outro dispositivo, tá? Se a sua hardware wallet não for roubada, você ainda mantém a sua hardware wallet, mas as suas 12 palavras forem pegas, você tem um grande problema, mas ainda resolvível caso você seja rápido. Porque se o indivíduo conseguiu acesso às suas palavras-chave e ele ainda não conseguiu fazer essa recuperação da carteira, você pode, através da sua carteira de hardware, fazer a transferência para uma nova carteira. Então você precisa ser muito rápido assim que perceber que as suas 12 ou 24 palavras foram comprometidas, tá? Então você vai pegar o seu dispositivo físico, que é a sua hardware wallet, e vai fazer um envio para uma nova carteira. Você vai tirar daquela carteira e colocar em outra. Por quê? Porque, obviamente, se aquele indivíduo possui as suas 12 e 24 palavras, ele já possui aquela carteira, ele já possui o acesso àquela carteira, tá? Então, nesse caso, vamos voltar e recapitular. No primeiro caso, você perdeu apenas a sua hardware wallet. Isso daqui não tem problema, você pode recuperar depois com as suas 12 ou 24 palavras em uma outra carteira, tá? O ideal é que, mesmo que você recupere, você faça uma nova carteira para evitar que, em determinado momento, esse indivíduo possa, de fato, encontrar as suas 12 ou 24 palavras através de uma vulnerabilidade dentro daquele hardware. Mas é o menor dos problemas. No segundo caso, você ainda tem a sua hardware wallet, mas você perdeu as suas 12 ou 24 palavras. Aqui já é uma questão muito mais problemática, porque o indivíduo de fato tem a posse dos seus ativos naquele momento. Então você precisa ser mais rápido que ele na hora de mover os seus ativos. E aqui entra o terceiro ponto. Você perdeu as suas 12 e 24 palavras e perdeu a sua carteira. Bom, nesse caso não tem mais o que fazer, tá? Nesse caso você precisa entender e aceitar que você perdeu os seus ativos. A não ser que você tenha um segundo backup ou um terceiro backup das suas 12 ou 24 palavras, você não vai mais conseguir ter acesso a essa carteira. E é justamente esse um dos pontos que eu também quero trazer aqui como dica, nunca tenha apenas um backup, mas também não tenha backups
backups demais. O ideal é que você tenha 2 ou no máximo 3 backups das suas chaves privadas e você consiga distribuir isso de forma geográfica. Você não vai colocar todos os 3 backups no mesmo local, porque se alguém encontrar um, vai encontrar todos os outros. Então você precisa dividir esses backups em locais mesmo geográficos diferentes e todos eles desconectados à internet. Assim você vai conseguir minimizar o risco de ser comprometido essa sua segurança das suas palavras-chave. O seu dispositivo de hardware, bom, esse você obviamente precisa ter atenção com ele, de fato um local, é um dispositivo que vai ter uma sensibilidade muito grande porque ele está guardando os seus ativos, está guardando parte do acesso desses seus ativos, entretanto não é algo de extremo caso você perca, tá? Então se no seu caso você tenha perdido a sua hardware wallet, ok, tem como recuperar, é tranquilo, depois você muda para uma nova carteira. Caso você tenha perdido as suas chaves privadas, mas ainda possui a sua wallet, seja rápido, você ainda tem uma janela de oportunidade para conseguir recuperar os seus fundos. O que você precisa fazer é pegar essas 12 palavras, recuperar a carteira em outra carteira de software ou de hardware e depois criar uma nova carteira. Agora, se você perdeu todas as suas chaves privadas e perdeu a sua carteira, o acesso à carteira em si, seja uma carteira de software ou seja uma carteira de hardware, bom, nesse caso eu preciso infelizmente lhe dizer que você perdeu todos os seus ativos. Então, por conta disso, você precisa sempre ter em mente a sua segurança. A gente vai estar falando mais sobre essas questões do mercado do Bitcoin, não só em relação ao preço, mas também em termos de segurança, em termos de fundamentos, em termos de investimento, na nossa imersão que a gente vai fazer no dia 26 desse mês, e é uma imersão gratuita que, além disso, ainda vai te dar um relatório completamente desbloqueado e gratuito, que é um relatório que a gente envia para assinantes do Block Trends Pro. Então, se você quiser receber o relatório, quiser fazer parte da nossa imersão gratuita sobre Bitcoin e ainda mais fazer parte de uma promoção que vai ser muito boa caso você queira uma hard wallet, eu recomendo que você faça a sua inscrição, que vai estar no link aqui embaixo, da nossa imersão Bitcoin, que vai acontecer no dia 26 desse mês, e a gente vai estar discutindo vários assuntos aí sobre o mercado, tá? Além do mais, aproveita para se inscrever aqui no canal do Block Trends, deixar o seu like, e caso você tenha outras questões, outras dúvidas sobre Bitcoin, tanto na parte de segurança quanto na parte de mercado, deixa aqui nos comentários que eu vou estar pegando aí as melhores dúvidas e fazendo novos vídeos aqui explicando e tirando dúvidas de vocês, tá? Muito obrigado para você que esteve me assistindo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Block Trends. Tchau!